i tortur. Blandt andet jo den frygtede Sergio Fleury, som han kendte særdeles godt. Não é pelo fato dele eventualmente, tá certo, ter uma amizade com o Fleury que iria dizer que ele estava participando do que o Fleury fazia. Tira a roupa. Tira a roupa, terrorista, filho de uma puta! Já nessa ocasião, o delegado Fleury tinha um pé claro, não é, na área da repressão política. A ideologia do esquadrão era a eliminação sumária de marginais, que ele transplantou isto para a Operação Bandeirante. Terrorista de merda! Para, porra! Tô perdendo a paciência, hein? Ele era um monstro, né? E ele drogado sempre, ele era uma pessoa assim de uma... Você sentia, né, uma coisa ruim mesmo dele, tinha prazer, né? Traidor da igreja. Traidor do Brasil. Habilidosamente, os militares cultivaram o que eu chamaria de um certo pânico na classe empresarial. Os empresários também entraram nesse esquema de pânico e saíram da legalidade, porque na verdade a UBAN era uma organização mais ou menos clandestina. Se esse pessoal, ou seja, a esquerda armada, conseguir êxito no que está pretendendo, vocês, empresários, estão perdidos, vocês estão fritos. Então a obrigação de acabar com eles é nossa, militares, e a de vocês, empresários, também. Nós precisamos da ajuda de vocês. Nós temos a capacidade profissional de força militar, força terrestre. Agora, recursos não temos. A chefia do Exército, principalmente, segundo o Exército, chegou à conclusão que chegou o momento de apelar para o setor privado, principalmente o setor privado estrangeiro, para fazer esse setor ver que também teria eventualmente poderia ter um impacto sobre esse setor se as forças terroristas vencessem. I think it was a very small, very smart, competent people, but it was not. I don't really think it was a major threat to the Brazilian government. A tese era: hoje somos nós, amanhã poderão ser vocês. Então nós precisamos de apoio a fim de poder realizar as nossas missões eficazmente. E esse apoio seria apoio financeiro, não é? O Exército planejava operações, precisamos disso, disso, disso. Isso nós temos, isso nós não temos. Ou quem pode arrumar para a gente? Pode arrumar para a gente, o Vidigal pode arrumar para a gente, eles têm relação aí fora. E para eles ficava mais fácil eles ligar com outros civis do que você. O Exército tem ligação com 10, 20, 30 civis. Então, 2 ou 3 civis de peso desse, de respeito, servia de ponte com os outros. Então, muita gente cooperava, não era ele. Ele servia de ponte, que ele dava o aval de que não era dinheiro para botar no bolso, pô. Você está me dizendo que empresas privadas pagavam a polícia e os militares para torturar e matar? Eu não faço isso porque quero. Isso o quê? Isso, dar dinheiro ao Garcia. Dinheiro para quê? Para combate à subversão. Que parece que toda quinta-feira tinha uma reunião, um almoço, né? E ele levava sempre a reboque o ministro Delfim Neto. E o próprio ministro da Fazenda reuniu empresários em São Paulo para pedir dinheiro na luta contra a subversão. O Delfim respondia perguntas eventuais, o doutor Gastão passava o chapéu e disse: bom, agora vamos fazer as colaborações para o UBAN. Há muita gente influente que contribui. E eu não posso ficar de fora. Por quê? Porque eu perco o crédito, perco as concorrências. E passava a bandeja e nessa bandeja iam sendo depositados os cheques. Então os empresários sacaram seus cheques e o primeiro deles passou o cheque para o Bolas. Ele olhou e devolveu e disse:
Faça um no valor dobrado. A Operação Bandeirante tinha uma estrutura precária. Tanto é que tinha o chefe e 2 subordinados, que era eu e outro sargento, que coordenava tudo, coordenava as equipes, coordenava tudo, mandava as equipes para não sei para onde, mandava não sei para onde. Então, não tinha. Depois com o destacamento, aquilo foi compartimentado. Tinha um setor de informações, tinha um setor de análise, tinha um setor... Aí a coisa começou a funcionar, percebeu? E provavelmente aí tinha verba já, porque já era um quartel que tinha verba destinada. Tomás, você está me dizendo que a sua companhia financiava esses animais? Eu disse pode ser. Como é que você... Como é que eu o quê, Ernesto? Você tem alguma ideia do que estava em jogo? Você acha mesmo, nessa tua santa ingenuidade, que empresas como a nossa iam deixar ir pelo ralo centenas de milhões de dólares de investimento assim, sem mexer um dedo? E o apoio para nós era importante, quer dizer, não só como informação, como estrutura, e era para nós uma participação que interessava, porque era o meio civil que estava se mobilizando, porque afinal de contas, sozinho você não ganha guerra nenhuma. No fundo, isso foi importante politicamente para o regime, porque solidarizou setores empresariais com o regime. Vocês também estão com a mão aqui. Esse que foi o símbolo. Não é por causa do dinheiro em si. Dinheiro o governo tinha. O que foi o apoio político, que ficava, digamos, selado através do dinheiro. Secret. The most enthusiastic supporters of the regime are the industrialists of Brazil, centered in Sao Paulo, the rapidly growing metropolis in the southeast. Industry has benefited most from the government's economic policies, and its leaders maintain close ties with the military establishment and the finance ministry. Existe até uma lista que chegou a ser divulgada, né, com os maiores contribuintes, em que aparecia, se não me engano, como número 1, justamente a Ultragás. Esta é uma lista de empresas que financiavam uma tortura e foi encontrada com o grupo que matou Boylston. Mostram os papéis. Thomas não se interessa em pegar o papel. Ernesto pega para examinar. Diversas multinacionais como o Grupo Ultra, a Ford e a General Motors, entre outros, financiaram a Operação Bandeirante, projeto piloto da repressão que resultou na criação dos DOI-CODE. It makes sense that big American firms, as well as Brazilian firms, would want to try and contribute as much to establish a peace and to keep any type of revolution from occurring. Since he was so prominent in all these other aspects, getting money, for example, for Bandeirantes, that would excite the interest of our station chief, I'm sure. So he would probably approach Boylston, try to get some information out of him. He could do that without being an agent, of course. O americano nunca financiou coisa nenhuma. Ele via com bons olhos o movimento, porque qualquer regime diferente, tipo Cuba, aqui para o americano não era, de modo que ele, como conselheiro, eles sempre tiveram, eu tive muito contato com a CIA. Eu pessoalmente, tive contato com a CIA. Eu era elemento grato da CIA. National Security Agency. Dear Mr. Litevsky, this responds to your Freedom of Information Act request for any material on Henning Albert Boylston, funding of Operação Bandeirantes, OBAN, U.S. government relations with Operação Bandeirantes, and DOI-CODE. These documents remain classified, top secret, and secret. The documents are classified because their disclosure could reasonably be expected to cause exceptionally grave damage to the national security. E quem quis colaborar, colaborou. O Boyle, por exemplo, sempre foi um dos primeiros que se prestou. E o elemento de ligação que se prontificou a ser ligação com o setor privado foi o Boylston. Nos 3 anos e 4 meses que comandei o DOI, não recebi qualquer doação de Boylston ou de outros empresários. Não quer dizer que todo empresariado se envolveu, mas alguma parte dele, obviamente, esteve envolvido, ou direta ou indiretamente. No caso do Boylston, foi um envolvimento direto. O Boylston começou a adotar o método da máfia, de cobrança de contribuição financeira junto aos empresários, para reforçar o orçamento da repressão.